Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. 5 de outubro de 2022, uma quarta-feira. Vou falar da 30ª rodada do duelo entre Atlético Goianiense e Fluminense. O Atlético Goianiense está em 19º, o Fluminense está em terceiro lugar. E antes de falar do jogo, vou falar de algumas notícias do Fluminense muito importantes desta semana, ou dos últimos dias. Marcos Felipe recebeu sondagem de outros times, do Bahia, do Coritiba e do São Paulo, sendo que o contrato do Marcos Felipe vai até o final do ano de 2023. E pra mim é um goleiro que ele tem suas qualidades. Eu achava bizarro, a crítica que tinha nele ano passado era que não, é um goleiro que não pega pênalti. E pênalti tem dificuldade, o próprio Fábio não tem agarrado tantos pênaltis. E assim, historicamente o Fábio é melhor, foi muito melhor do que. O auge do Fábio foi muito melhor do que o do Marcos Felipe. Só que hoje em dia eu acho que o Fábio já está bem em final de carreira. E Marcos Felipe eu acho que ainda pode ser um goleiro que pode ter seus bons momentos ainda, pode estar em ascensão. Então eu acho muito importante manter ele no elenco não só pro ano que vem, mas prolongar o contrato dele logo. Outra situação que eu venho falar, que é a importância também do Fluminense terminar bem na tabela do brasileiro. Que significa terminar em segundo, o segundo colocado de premiação pela colocação, ele ganha 31 milhões. Já se terminar em sexto lugar, ganha 24 milhões. Essa diferença é um mês de salário. Por mais que tenha parte desse dinheiro, vai acabar virando um bicho, uma premiação para os jogadores à parte. Porém, é muito importante. Em relação ao alcançar o Palmeiras, cada vez fica mais difícil alcançar. Porém, acho que o Fluminense tem que criar seu próprio campeonato, que é tentar ver onde o seu limite. Porque se o Fluminense terminar, por exemplo, em segundo, terceiro, quarto, pode ser a melhor colocação desde 2012. Então, significa um avanço. Dependendo da pontuação, e que é possível, o Fluminense pode fazer uma pontuação bem parecida com a que foi campeão em 2010. Então, o Fluminense é importante essas análises. E também dizer sobre Fernando Diniz. A diretoria já começa a ter algumas reuniões com o seu empresário para renovar com o Fernando Diniz. Eu acho importante já começar essas conversas, porque, por exemplo, São Paulo pode, o Rogério Ceni não pode ficar, talvez pode ser bem visto com bons olhos uma volta do Diniz para o São Paulo. O Internacional também não é certeza que o Mano Menezes vai ficar. O próprio Atlético Mineiro não é certeza do Cuca ficar, e no meio do meados do ano o Diniz foi sondado pelo Atlético Mineiro. É bom o Fluminense já se planejar para o ano que vem, por mais que tenha uma eleição em novembro para presidente no Fluminense. E aí vamos falar logo do jogo. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Goianiense nos seus domínios. O Atlético Goianiense não vinha de muitas vitórias no Brasileiro, estava vindo de uma sequência ruim, vence seu último duelo. Porém, é um time que é o penúltimo colocado, com uma situação muito delicada. Só que é um time que, às vezes, em casa dá trabalho para times grandes. Na Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo do Corinthians por 2-0. Contra o São Paulo também ganhou o primeiro jogo. É um time que, às vezes, complica. Ele ganhou o Fluminense nesse brasileiro, no Maracanã por 2-0. E é isso que eu venho falando. Então, assim, o Fluminense tem que se precaver contra o Atlético Goianiense. Dos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Atlético Goianiense e apenas um empate. O melhor resultado foi um empate nesses últimos 5 jogos. E isso do Atlético Goianiense inclui uma eliminação na Copa do Brasil. E aí vou falar do jogo. Quem vai apitar esse jogo é o Daronco. Muita gente critica ele, mas eu acho ele um dos melhores árbitros. Ele é melhor do que Rafael Kraus, do que Marcelo de Henrique Lima, por aí. E falando do jogo, o Fluminense vai ter mudanças e algumas dúvidas. E aí vamos começar a falar desse time do Fluminense que deve jogar contra o Atlético Goianiense em Goiás às 19 horas. Vai ter Fábio no gol, Calegari substituindo Samuel Xavier, a zaga a tendência seja Nino e Felipe Melo, mas não vai ser surpresa ser Nino e David Braz, porém a tendência deve ser Nino e Felipe Melo. E na esquerda, Caio Paulista deve se permanecer. Acho a chance de Cris Silva assumir aquela função um pouco baixas. Vamos ter aquele meio campo de sempre com André, Martinelli e Ganso. Mais à frente teremos Arias. A dúvida é se Matheus Martins fica ou não, porque Natan treinou no lugar de Matheus Martins, né?
E isso pode ser a dúvida. E no ataque, teremos o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Germancano. E pra mim o Fluminense e Atlético Goianiense. Pro Fluminense, é aquele tipo de jogo. Você tem que ganhar, mesmo sendo fora de casa. Tem que mostrar que seu elenco é melhor. Tem que ter humildade? Tem. Só que o Fluminense vai ter que mostrar que pode ganhar esse jogo. Pode ganhar, mas mostrar que tem força para ganhar. E o Diniz vai ter que ter paciência, porque o Atlético Goianiense, mesmo jogando em casa, vai querer se trancar, vai querer fechar a casinha um pouco. E o Diniz vai ter que ter consciência. Ele não está tendo consciência que não tem como ter Felipe Melo e Caio Paulista. O volante jogando de zagueiro e o ponta direito jogando de lateral esquerdo. Ele não teve. Mas ele vai ter que ter aquela consciência, talvez se ele toma um gol contra o Atlético Goianiense, que o time com um monte de atacante, repito, o time com um monte de atacante não se fica o time ofensivo, e sim às vezes fica desorganizado. É um jogo que vai ter que ter calma, que o Atlético Goianiense vai querer se fechar e procurar as brechas, porque o importante é você fazer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E pro Fluminense é um jogo muito importante. Acho que a vitória, não vou dizer uma obrigação absoluta, mas tem que ganhar esse jogo. O título é difícil, mas tentar terminar o melhor possível nesse brasileiro, tentar terminar em segundo ou em terceiro, para mostrar uma força até para manter uma boa base para o ano que vem. E desde já para todos, uma boa quarta-feira, bom trabalho, bons estudos, saúde e paz.